Fala galera, hoje é dia de The Boys Montanha Russa. É uma história da Dynamite, escrita por Garth Ennis e desenhada por Russell Brown no ano de 2011. A terceira e última parte do volume 9 de The Boys se trata do arco Montanha Russa. E por se tratar de uma série contínua e desse seu nono volume, é interessante que você conheça os volumes anteriores, que eu já fiz vídeo e vai ter os links para eles aqui na descrição. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa com Huey voltando para o prédio dos rapazes, mas antes mesmo de conseguir entrar, Billy Butcher aparece, perguntando como foi a sua viagem e para que ele já o acompanhe numa missão. Eles entram num táxi e Billy começa a lhe mostrar algumas fotos. Uma transexual foi assassinada. O seu corpo foi encontrado a um quarteirão do local onde eles vão. Uma casa especial, feita especialmente para atender os supers em tudo que eles precisarem. E Billy Butcher revela que o principal suspeito é um cliente recorrente do local, um dos integrantes do Sete, Jack de Júpiter. No caminho, Huey tenta contar como foi o período que ficou afastado, dizendo que voltou diferente. Mas ele é interrompido pelo cachorro Terror, que começa a lamber o seu rosto de felicidade por ele ter voltado. Enquanto isso, Jessica Bradley e James Stillwell conversam sobre os testes do confronto entre o Sete e os rapazes, e dizem que isso é algo que se aproximava cada vez mais. Huey e Billy Butcher chegam ao local, e antes de entrar, Huey diz que quer ser levado a sério dali em diante, que não quer mais ser apenas uma peça no tabuleiro. Billy não leva muito a sério no começo, mas Huey insiste, ele quer ser o segundo em comando, como um primeiro suboficial, e ele quer ter mais autonomia no grupo. Então Butcher diz que os outros, como LM, ficariam incomodados se Huey subisse de cargo dessa forma. Mas se ele quer tanto isso, ele vai ter que fazer por merecer. E essa missão era uma boa oportunidade para ele provar o seu valor. Assim, eles entram no local e Butcher lhe apresenta o Doutor Peculiar, o dono daquela casa. E ele também diz para que Huey tome cuidado com os macacos aidéticos. No quartel do Sete, Jack de Júpiter jura aos outros membros da equipe que não fez nada, não é culpado por aquela morte. Ele não faria algo assim, ainda mais com o plano do Capitão Pátria próximo de se concretizar. Mas o líder do Sete diz que não devem discutir o assunto ali, porque até as paredes têm ouvidos. De volta na casa especial, Billy Butcher pergunta ao Doutor Peculiar se eles podem vasculhar o local, e então ele vai com Huey até uma sala de arquivos, onde o rapaz fica perplexo em ver que existem tantos registros detalhados sobre a vida pessoal de todos os supers, um tipo de conhecimento que talvez só o Lenda tenha algo parecido. Coisas desde conversas, ligações, fotos, vídeos e coisas por aí. Então, enquanto Billy vê os registros de Jack de Júpiter, Huey observa outros e pega, em segredo, os documentos relacionados à Rainha Maeve. Os documentos que Billy analisa sobre Jack mostram que ele ainda estava ali dentro quando aconteceu o assassinato que foi fora dali. Mas isso não convence Butcher de que o Super não está envolvido nisso. No caminho para a saída, Huey vê uma estátua que o lembra do agente Kessler. E Billy começa a rir muito, e então conta que aquela estátua é ele mesmo. Acontece que logo quando o agente Kessler foi designado para ficar de olho nos rapazes, Butcher o levou até ali, e Kessler foi atacado nas orelhas pelos macacos do Doutor Peculiar. Macacos que eles diziam que eram aidéticos. E Kessler gritava que não queria ser infectado. E foi assim que Billy Butcher lhe deu o apelido de macaco. Então Huey primeiro fica chocado, mas depois ri do absurdo dessa situação.
Naquela noite, no seu apartamento, Huey dorme numa cama separada de Anne January, o que a incomoda. Ela questiona isso, mas Huey mais uma vez reforça a importância de se distanciarem, já que ele trabalha numa equipe que caça supers e ela é uma super. Ela então questiona por que ele não bate de frente com seu chefe, mas Huey estava frustrado na verdade. Ele pretendia voltar e falar tudo o que tinha para dizer, mas nem teve chance. Tanto que quando ele chegou, o seu chefe o encontrou antes mesmo dele entrar no prédio. Uma grande coincidência. Algo que Huey questiona se realmente foi uma coincidência. Inclusive, ele se questiona também se o seu chefe realmente não sabia que a namorada de Huey era, de fato, a Luz Estrela, quando ele pediu para o rapaz ver as gravações do quartel dos 7. Enquanto isso, no quartel dos rapazes, Billy Butcher estava com o seu cachorro Terror, verificando as câmeras de segurança, exatamente do quartel dos 7. E ele percebe que todas estão fora do ar. Butcher então liga para o Lenda e pergunta se ele teve notícias da Rainha Maeve, porque ou todas as escutas estragaram de uma só vez, o que era improvável, ou ela tirou todas por algum motivo. Na manhã seguinte, Huey reencontra o resto da equipe no escritório dos rapazes, recebendo um grande abraço do francês, uma cerveja de LM e o seu hamster de volta da fêmea, percebendo que o bichinho estava bem mais gordo. Depois do reencontro, Butcher não demora a repassar todas as informações para Huey sobre o plano do Capitão Pátria e a ideia de um embate direto contra os 7. Mas, com o risco que esse confronto seria, Billy pensa em soltar os vídeos de Jack de Júpiter que encontrou na casa especial pela internet, porque assim a Vault com certeza o afastaria e deixaria um dos membros fora da equipe. Inclusive, com o vídeo dos momentos de Jack, eles descobrem a palavra que ele usa para deixar o seu corpo invulnerável. A palavra é Carpo. Mais tarde, Huey e LM colocam a conversa em dia também, sobre as mudanças no grupo com o macaco tentando tomar o controle da equipe e sobre como foi o seu contato com Greg Mallory. E Huey demonstra preocupação com os próximos passos da equipe, mas ele é tranquilizado por LM. Assim, quando ele volta para o seu apartamento, Huey vai revisar os arquivos de Maeve, que roubou da casa especial. Mas ele acaba derrubando todos, e quando vai recolher tudo, ele vê imagens de Maeve com o Lenda. E vê também algumas transcrições de um diálogo entre eles, de 1998, onde Maeve pede ajuda para se vingar do Capitão Pátria por algo que ele tinha feito. E é aí que o Lenda lhe contou sobre a existência dos rapazes. No outro dia, a investigação sobre o assassinato continua. Então Billy Butcher e Huey voltam na casa especial e começam a interrogar as moças que costumavam atender Jack de Júpiter. Ele pergunta por que, no dia do assassinato, o Super requisitou apenas 3 delas ao invés das 4 de costume. E assim, uma das garotas conta que ele tinha um carinho a mais por Anastasia, a que foi encontrada morta. E isso deixa tudo ainda mais confuso. Naquela noite, no seu apartamento, enquanto Anne dormia no quarto, Huey continuava a leitura das transcrições de ligações e conversas da Rainha Maeve. E ali ele descobre por que ela ajuda os rapazes. Ela tinha um relacionamento com o Capitão Pátria, mas imagens dela foram divulgadas por ele. Só que isso não foi o maior problema. O Capitão Pátria disse que queria tentar uma reconciliação e foi encontrá-la. Então depois da conversa, eles começaram a ter relações. Mas o Capitão Pátria estava armando algo com o Black Noir. O Capitão diz que, como eles têm o mesmo tipo de corpo, ela nem iria perceber. E assim eles trocaram de lugar e o Capitão fez novas imagens da Rainha Maeve, com quem ela detestava. E ela dizia que era só um zumbi descerebrado. Isso foi o limite. Esse abuso foi longe demais. Foi por isso que ela começou com a bebida da primeira vez.
E foi por isso que ela procurou o Lenda. Ao mesmo tempo que Huey lia tudo isso, Billy Butcher contestava o próprio Lenda sobre a retirada das escutas do quartel do 7. E o Lenda tenta defender a rainha Maeve, dizendo que ela ficou assustada por perceber que as coisas estão ficando sérias. Mas Billy dá um ultimato e diz que se ela não colocar as escutas de volta, ele vai contar pra Vault que ela é a sua informante, já que ela não tinha mais utilidade. E que parecia que o Lenda estava apaixonado por ela. Algo que era para ser só diversão nas suas palavras, mas que saiu do controle, como quando ela engravidou do Lenda e teve um filho com ele, o idiota que se tornou o Galo Galante. Naquela manhã, enquanto conversava com Annie, que tentava retomar a relação entre eles, Huey recebe uma mensagem no celular dizendo que as imagens de Jack de Júpiter foram liberadas na internet, e não foi pelos rapazes. Só que no quartel do 7, Jack estava furioso, repetindo que é inocente das acusações de assassinato, e mesmo sem ter certeza disso, o grupo de Billy Butcher liberou essas imagens dele. Eles precisavam fazer alguma coisa. Mas o Capitão Pátria diz que, independente do assassinato, a carreira de Jack já era com esse vazamento. A mídia não aceitaria esse tipo de comportamento na figura da equipe perfeita do 7. E Jack contesta se o Capitão Pátria vai aceitar de braços cruzados essa afronta vinda dos rapazes. Então, no quartel do The Boys, todos se preparam para ir até o topo do prédio, já sabendo o que viria a seguir. Billy deixa o cachorro terror ali dentro e se despede porque pode ser a última vez que eles vão se ver. O que aconteceria agora era muito perigoso para levá-lo. Então Butcher, LM, Francês, Fêmea e Huey chegam no terraço, onde surgem os 7. Os dois grupos estavam frente a frente, e rapidamente, escutando as batidas do seu coração e sentindo a sua pressão arterial, o Capitão Pátria afirma que Billy Butcher diz a verdade. Não foram eles que divulgaram as imagens de Jack de Júpiter. Mas Jack não acredita e não aceita. Ele quer descontar a sua raiva. Ele queria vingança. Isso parecia até a situação anterior com o faroleiro. Mas o Capitão Pátria o impede e diz que os riscos são muito grandes. E eles chegam à conclusão de que alguém divulgou as imagens com a intenção de realmente causar o confronto entre essas duas equipes. Então, para Butcher, as coisas deveriam continuar como estavam. A trégua estava mantida. Tudo voltaria ao normal. Assim, depois desse momento de tensão, os rapazes saem para jantar. Inclusive, Billy Butcher diz que o Doutor Peculiar informou que Jack de Júpiter foi até lá mais uma vez para extravasar depois do encontro com os rapazes. Nesse momento, Huey questiona se eles não vão atrás de quem armou isso para eles, e Butcher só dá risada. Então Huey se exalta, dizendo que ele está cansado de ser o motivo de risadas do grupo. Ele está cansado de não se impor. Tá cansado de ver Butcher sendo babaca com as outras pessoas, como ele foi com as garotas da casa do Doutor Peculiar, assim como ele foi babaca naquele caso antigo causado pelo Swing Wing. Então Butcher diz que foi ele quem desparafusou o jetpack que matou o Swing Wing. Ele fez algo, inclusive na frente de Huey, que não fez nada na época. E isso deixa Huey sem palavras. Assim, terminando a discussão, eles voltam para o quartel, onde eles encontram o pior. O cachorro, Terror, estava morto. Tirando qualquer sorriso do rosto, Billy Butcher pede licença e sai dali. Huey até tenta falar algo, mas LM diz que é melhor não falar nada. Enquanto isso, durante um treinamento da equipe especial de mercenários da Vault, a Red River, James Stillwell conversa com Jessica Bradley, dizendo que o plano dela, a morte de Anastasia e a liberação das imagens de Jack de Júpiter, tendo sido feito como se tivesse sido os rapazes para criar o confronto, não deu muito certo. Mas estava tudo bem, o dano foi mínimo e eles
vão só substituir Jack. E o público adora mudanças de formação numa equipe de supers. Então, tava tudo certo. Mas naquela noite, na casa especial do Doutor Peculiar, Billy Butcher invade o quarto de Jack de Júpiter e o segura pelo pescoço, evitando que ele diga a sua palavra mágica para ficar invulnerável, e o esfaqueia várias vezes, perguntando por que ele fez aquilo, por que ele matou o seu cachorro. Butcher passa praticamente a noite toda questionando, sem esperar resposta, até a morte de Jack de Júpiter, questionando por que ele matou o seu cachorro. A trégua tinha sido quebrada. E é desse jeito que termina a história. Esse é o terceiro e último arco do volume 9 de The Boys. E eu quis deixar para analisar os 3 arcos desse volume de uma só vez, porque os 3 têm uma qualidade muito parecida. Os 3 são ótimos. O volume 9 como um todo é um dos melhores volumes da série toda. Muitas revelações são feitas aqui, explicações sobre Mallory, a origem do grupo dos rapazes, o início das atuações dos supers e o início da guerra contra os 7. A arte do primeiro e terceiro arcos são boas, voltam ao padrão da série, mas aparenta até um cuidado maior. Só o segundo arco que tem uma arte de média para baixo. De qualquer forma, é um volume indispensável para quem queria respostas sobre tudo o que está acontecendo em The Boys. E essas são as explicações do volume 9. Agora, o volume 10 vai explicar um pouco mais sobre o próprio Billy Butcher. Mas essa continuação é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.